No vídeo de hoje eu vou te explicar todo o básico que você precisa saber para começar a investir em ETF. Já ouviu falar em ETF? ETFs são fundos de índice. É uma boa opção para quem quer começar a investir na bolsa de valores de forma passiva. Mas não são todos os casos que investir em ETF é interessante. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar quais casos que são interessantes e quais que não são. Beleza? Chama a vinheta. Cara, ETF é um assunto que às vezes é bem controverso. Algumas pessoas gostam, outras não gostam. No vídeo de hoje eu vou te passar a minha visão sobre ETFs, se vale a pena investir neles ou não. Meu nome é Ganesh Nokawa, sou analista CNPI e consultor de investimentos CVM. Então bora começar pelo início. O que é exatamente ETF? Você já conhece? Você já investiu? ETF, na sigla em inglês, é Exchange Traded Funds, ou em português, fundos de índice. Eles funcionam mais ou menos como fundos de ações, só que existem diferenças bem significativas. Em um ETF, geralmente se replica um índice, por isso que a gente fala que é uma gestão passiva. O gestor do fundo não fica escolhendo ações específicas, ele não fica fazendo stock picking. No Brasil existe um ETF muito famoso que é o BOVA11. Basicamente, ele replica o índice Bovespa, que é o principal índice do mercado de ações no Brasil. Um ponto importante é que os ETF, eles são negociados na Bolsa de Valores. Se você quiser comprar um ETF, então você vai ter que entrar no seu home broker da sua corretora, vai colocar o código do ETF, como se fosse, por exemplo, o BOVA11, e aí você vai colocar uma ordem de compra como se fosse comprar uma ação. Então você vai ver que basicamente o objetivo de um gestor de um ETF é igualar o retorno histórico de um índice, porque a ideia é você seguir a rentabilidade do mercado, a rentabilidade desse índice. Já num fundo de ações existe uma gestão ativa e não passiva. O gestor ele não replica um índice, o gestor faz uma seleção de ações, o famoso stock picking, para tentar superar o mercado. Muitas vezes ele se compara ao índice Bovespa, ele quer superar o índice Bovespa. E para investir em fundos de ações, você não vai entrar no seu home broker, você vai enviar o dinheiro para a sua corretora e vai investir nesse fundo. Então existem essas diferenças entre fundos de ações e fundos de índice. Dá uma olhada nessa imagem que eu vou colocar agora na tela, que basicamente ela resume essas diferenças que eu falei entre ETFs e fundos de ações. Além dessas diferenças, você vai ver que nos fundos de ações tradicionais, as cotas são precificadas uma vez por dia e todos os aportes e resgates que você fizer acontecem por esse mesmo valor. E como você sabe, os ETFs eles são negociados na Bolsa de Valores, então eles sofrem uma marcação a mercado. O preço fica flutuando de manhã, de tarde, de noite. Se você quiser vender a sua cota, você vai vender pelo valor que está sendo negociado naquele momento no home broker. Aliás, comenta aqui embaixo, você já investiu em um ETF ou em um fundo de ações? Sim ou não? Ganesh, entendi então. ETF é um fundo de índice interessante para quem não quer ficar gastando tempo escolhendo ações, não quer ficar fazendo stock picking. Isso mesmo, exatamente. A pessoa que investe no ETF, ele quer seguir a rentabilidade do mercado e não quer gastar muito tempo pensando em renda variável, pensando em investimentos. Bora ver então agora se vale a pena ou não investir em um ETF. Quais que são as vantagens e as desvantagens? Vamos começar pela parte boa, que sempre é melhor, né? Primeiro, quais que são as vantagens de investir no ETF? A primeira grande vantagem, uma vantagem de lavada, são os baixos custos. Para você ter uma ideia, por exemplo, o BOVA11 ele tem uma taxa de gestão, uma taxa de administração de 0,3%. Se a gente for comparar com fundos de ações, esses fundos de ações muitas vezes têm uma taxa de administração de 2% e mais 20% de performance, é aquele famoso 2,20. Então você vê que a taxa de administração de um fundo de ação é bem mais alta do que um ETF, 2% no fundo de ação e 0,3% em um ETF. Tem um outro ETF muito famoso que é o IVVB11. Para você ter uma ideia, ele tem uma taxa de administração de 0,24%, então bem baixa também. Além disso, outra vantagem de um ETF é a simplicidade. Não existe uma complexidade muito grande de ficar escolhendo ações individualmente. A ideia é seguir um índice. Outra vantagem é a diversificação da carteira. A carteira de um ETF ele já é naturalmente diversificada. Pensa, por exemplo, no BOVA11. O Ibovespa, que o BOVA11 tenta replicar, ele tem cerca de 70, 80 empresas diferentes. Então, quando você compra o BOVA11, já existe uma diversificação, e uma diversificação para o bem e para o mal. Porque você compra empresas boas e empresas não tão boas também. Mas, de qualquer forma, a sua preocupação não é ficar selecionando empresas especificamente. Vou colocar uma imagem agora na tela para você ver quais que são as maiores empresas que estão dentro do índice Bovespa e que são replicadas no BOVA11. Se você der uma olhada nessa imagem que eu estou colocando na tela, você vai ver que a Vale tem um peso muito grande, um peso de 13,84%, Itaú 5,8%,
Bradesco 4,96, depois em Petrobras, B3, Petrobras de novo, Ambev, Magazine Luiza, VEG e JBS. Então essas ações que eu coloquei é só uma amostra de como o índice Bovespa é composto. Outra vantagem de ETF é que você consegue investir com baixo capital. Você consegue investir em 70, 80 empresas com 200, 300 reais. Ou seja, você compra várias empresas com pouco dinheiro. Uma outra vantagem que eu vejo em ETFs, muito importante, é que você gasta menos tempo para se dedicar ao estudo das empresas, ao estudo das ações, ao estudo da Bolsa de Valores. Sua finalidade aqui com o ETF é seguir a performance de mercado. E por ser um procedimento mais simples, você ganha tempo, você gasta menos tempo estudando renda variável e assim vai ter mais tempo para gastar no seu próprio trabalho ou com a sua família, por exemplo. Outra vantagem é que muitos fundos de ações eles não conseguem bater o índice Bovespa ou o S&P 500. E por último aqui, quando você investe no ETF, você não corre o risco de escolher uma ação que pode quebrar e aí você perder todo o seu capital. Em ETF, as empresas que vão performando mal, elas vão caindo fora do índice. Então eram essas as vantagens que eu queria te mostrar dos ETFs. Mas antes de a gente entrar nas desvantagens, se você está curtindo esse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Assim o YouTube vai entender que o conteúdo é interessante e mais gente vai ter acesso a esse conteúdo gratuito. E se você não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho. Assim você vai receber todas as notificações dos vídeos que eu publicar aqui no canal. Beleza? Então agora bora ver as principais desvantagens dos ETFs. A primeira desvantagem de cara é a tributária. Não existe uma isenção de imposto de renda. Sabe aquela famosa isenção de 20 mil reais em ações que você pode vender até 20 mil reais dentro do mês e não pagar imposto de renda sobre ganho de capital? Pois é, em ETF não existe essa isenção. Lucrou em ETF, você precisa pagar imposto de renda. Outra desvantagem, a segunda desvantagem, é que os ETFs no Brasil eles não pagam dividendos. Os dividendos eles são incorporados no patrimônio do fundo de forma automática e também reinvestidos. Então você vai pagar imposto de renda depois quando vender as cotas desse ETF. E aí, que nem eu falei, tem lucro no ETF, você paga imposto de renda. Como você sabe, no Brasil os dividendos de ações eles são isentos de imposto de renda. Mas nos ETFs você precisa pagar. Em ações, por exemplo, se eu tiver ações da Taesa e receber dividendos, eu não vou preciso pagar imposto de renda por causa disso. E o Bovespa também, o índice Bovespa, é um pouco mal formulado. Ele tem um peso muito grande de commodities e do setor financeiro. Um ponto que eu não gosto no BOVA11 é que ele tem um comportamento pró-cíclico. O ideal é você comprar ações de empresas de commodities quando elas estão baratas, correto? Só que acontece o seguinte, quando o preço das commodities elas estão em alta, elas ganham uma proporção muito grande dentro do índice Bovespa e você vai comprando mais dessas empresas quando os preços das commodities estão em alta. Se fossem as ações individualmente, você evitaria comprar essas ações no pico do preço das commodities. E isso acontece de forma contrária também. Quando os preços das commodities estão lá embaixo, essas empresas de commodities elas têm um peso menor dentro do Ibovespa. Então você está comprando menos dessas empresas quando você está investindo em ETF. E se a gente fosse comprar ações individualmente, o ideal seria comprar empresas de commodities quando o preço das commodities estão lá embaixo, porque é justamente o momento que essas empresas elas estão mais baratas. Claro, isso acontece com a peculiaridade, com a particularidade do índice Bovespa. Isso não necessariamente vai acontecer com outros ETFs. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem um peso tão grande de commodities no índice S&P 500. Um outro ponto de atenção é que alguns ETFs eles não têm uma liquidez tão grande assim, então fica de olho nisso também. Antes de entrar na conclusão se vale a pena ou não investir em um ETF, deixa eu te mostrar na prática como é que se compra esses fundos de índice, porque tem muita gente que não assistiu isso ainda, nunca viu como é que se faz, é um pouco abstrato. Então vou tornar um pouco mais concreto, vou te mostrar na prática como se compra um ETF, um aqui no Brasil e outro no exterior. Eu vou comprar o BOVA11, que ele replica o índice Bovespa, e vou comprar também o IVVB11, que replica o S&P 500. Para você fazer isso, você precisa ter uma conta numa corretora. Então eu vou mostrar agora a parte operacional, vou mostrar na prática como se compra um ETF, beleza? Vou compartilhar a tela do meu computador agora contigo. Dando uma olhada agora na tela, você vai ver que eu já estou dentro do meu home broker. Eu estou usando aqui o home broker do Banco Inter, mas você pode usar o home broker da sua corretora de preferência. Então aqui eu coloquei 3 ETFs, eu vou comprar 2 só para você ver na prática. Um brasileiro, que é o BOVA11, e outro estrangeiro, esse dos Estados Unidos, que é o IVVB
IVVB11. Se eu quiser comprar o BOVA11, eu vou ver, estou vendo aqui que ele está sendo negociado a R$ 115,69. Então eu vou entrar aqui para colocar uma ordem de compra. Vou colocar uma quantidade simbólica aqui, só uma, lembrando que não é uma recomendação de investimento nem em BOVA11, nem IVVB11, isso depende muito do perfil do investidor. Vou colocar o preço aqui a mercado, botar R$ 116, colocar minha senha e simplesmente clicar em comprar. Confirma a ordem de compra, sim. Então, ordem executada. Então, é muito simples essa operação. É como se você estivesse comprando uma ação. Você está comprando um ETF, um fundo de índice, na mesma operação que você comprasse uma ação. Agora eu vou comprar na prática o IVVB11, que é esse índice que representa o S&P 500. Dentro do S&P 500 você vai ver que tem várias empresas famosas que a gente conhece, a Microsoft, a Apple, tem a própria Berkshire Hathaway. Então, eu vou colocar aqui uma ordem de compra. Está sendo negociado hoje o IVVB11 a R$ 245,90. Vou colocar aqui uma quantidade simbólica, que é uma. O preço eu vou colocar um pouco acima, 247, que assim já pega. E da mesma forma eu vou colocar a ordem de compra. Clico em comprar, pede para confirmar, confirma a ordem de compra, R$ 247, uma quantidade, confirmo, você vai ver que a ordem foi executada. Então, pessoal, a parte operacional é bem simples. É dessa forma que eu falei, você pode entrar no seu home broker e comprar um ETF, um fundo de índice, que é muito diferente da forma de você investir em fundos de ações. Beleza? Essa era a parte prática que eu queria te mostrar. Bora para as conclusões. Beleza, agora eu te mostrei como é que se compra na prática um ETF através do home broker. Bora entrar então agora numa das partes mais importantes desse vídeo. Afinal de contas, vale a pena ou não investir em um ETF? Primeiro, antes de tudo, você conhece aquela expressão em inglês, one size fits all? É aquela expressão que quer dizer que existe uma solução igual para todo mundo. Pois é, em investimentos não existe essa solução one size fits all. Não existe um investimento que é melhor para todo mundo, porque as pessoas têm perfis diferentes, elas têm idades diferentes, elas têm renda diferentes e tem a parte também psicológica muito diferente. Então o ETF, para as pessoas que têm pouco tempo para se dedicar aos estudos de investimentos em renda variável, tem pouco tempo para estudar finanças, ou mesmo que não gosta muito do assunto, o ETF é uma boa opção. O próprio Warren Buffett ele já falou isso. Inclusive, vou citar aqui o próprio Warren Buffett em inglês, no original. Ele diz o seguinte: Most investors, both institutional and individual, will find the best way to own stocks is through an index fund that charges minimal fees. Então aí o grande investidor ele já dá a dica que muitos investidores individuais e institucionais eles vão encontrar melhores resultados em fundos de índice. Além disso, historicamente, os mercados financeiros, os mercados de ações, eles sobem, tanto o S&P 500 quanto o índice Bovespa, quanto os outros mercados também. Então acaba que é uma opção interessante para esse perfil de investidor que ele não tem muito tempo para se dedicar ao estudo da renda variável, ao estudo das empresas. Pessoalmente, eu não gosto tanto do BOVA11, tem outros índices que eu considero mais interessantes, como o Small 11, o IVVB11 e outros. Muito que eu não gosto do BOVA11 é por aquilo que eu falei do peso grande que tem de commodities e desse comportamento pró-cíclico. Mas também o BOVA11 ele pode ser interessante, claro, para essas pessoas que eu falei que não querem gastar muito tempo com investimentos e querem simplesmente seguir a rentabilidade de mercado. Além do BOVA11, do IVB11, do Small 11, você vai encontrar o China 11, você vai encontrar vários outros ETFs nos Estados Unidos, ETFs de dividendos, ETFs setoriais, então tem uma diversidade bem grande de ETFs. Inclusive tem um ETF que eu gosto muito nos Estados Unidos, que é um ETF de dividendos, que é o NOBL. Então ele tem ali as maiores empresas pagadoras de dividendos. É um ETF interessante. Então, para aquelas pessoas que têm pouco tempo, o ETF é interessante e também fundos de ações. Eu mesmo, se tivesse pouco tempo para me dedicar aos investimentos de renda variável, optaria por alocar uma parte em ETF e outra parte em fundos de ações. Agora, para aquelas pessoas que querem se aprofundar nos estudos de investimentos, que gostam de fato do assunto, pode ser mais interessante fazer o stock picking, fazer essa escolha direta de ações específicas e escolher também bater o mercado. Mas se você quer investir, por exemplo, no mercado que você conhece pouco, por exemplo, eu conheço muito pouco do mercado da China. Então, se eu fosse para investir no mercado chinês, eu muito provavelmente investiria através de ETFs. Então, aqui resumindo essa parte final, ETF no geral é uma boa opção de investimento. Qual o peso que você vai dar para o ETF na sua carteira, se ele é pequeno, se é um peso grande, vai depender do seu perfil de investidor e quanto que você está se dedicando aos estudos de investimentos. Era isso que eu queria falar com vocês, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!